Olá, meus queridos e amados alunos do Colégio Recanto, 8º ano. Aqui quem vos fala é o professor Júlio. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Europa no século XIX, mas basicamente a relação da Europa com territórios fora dela. Vamos estudar como, de certa forma, a segunda revolução industrial ela levou ao desenvolvimento do imperialismo, e esse imperialismo ele vai resultar, né, na transformação, né, da história dos territórios asiáticos, nos quais os norte-americanos, os ingleses, e digo norte-americano, apesar de estar falando de Europa, mas eles vão entrar na Ásia também, e vocês verão aqui daqui a pouquinho com os mapas que eu vou mostrar para vocês. Mas enfim, vamos lá, vamos logo nessa viagem, não vamos perder tempo não. Vamos lá, seguindo aqui, pessoal. Bem, já começo logo com o mapa, né? Eu disse que ia começar com o mapa, então vamos lá. Esse território aqui do Extremo Oriente, né? Ele foi dividido em várias partes a partir de um conflito estabelecido entre o Império Britânico com o Império Chinês, né? E aí ocorreu o que nós vamos chamar de break-up da China, ou seja, a quebra da China, a repartição da China. Esse break-up da China ele também deu possibilidade de que a China, que era um dos maiores e mais fortes impérios do Oriente, se enfraqueceu em relação a outros territórios, dando abertura então para que os europeus pudessem, e americanos, olha aqui, ó, amarelinho, colônias americanas aqui, ó, as Filipinas, Molucas, tá, pudessem dominar essa região, né? Século XIX. 1830, 1840, aí vai ter início essa entrada dos europeus aqui na Ásia. Apesar de que, no primeiro momento de colonização europeia, lá no século XV, né, 15 e 16, Portugal já havia colonizado parte aqui desse território, né? O território de Goa, né, aqui na Índia, Macau, né, que já fica aqui na China. Então, esses territórios, aqui ó, a Ilha de Formosa, né, Taiwan, que depois vai passar para domínio inglês, depois domínio japonês. Então, assim, são vários territórios, né, que nós vamos ver aqui já sendo dominados já há muito tempo pelos europeus, mas antes eram esses pontinhos como nós estamos vendo aqui. Basicamente, pontinhos que eram de dominação portuguesa ou espanhola, tá? Bem, inclusive as Filipinas, né, leva esse nome por causa do rei Filipe II, da Espanha. Mas, enfim, com, né, o advento aí da industrialização e da segunda revolução industrial na Europa, os europeus então vão ter condições de poder enfrentar territórios distantes. Porque vão ter navios preparados para a guerra, com armas poderosas, e vão ter, obviamente, esse armamento à mão para poder lutar contra territórios que eram defendidos com espadas e os europeus com armas semiautomáticas, né? Então isso fez com que os europeus tivessem condição de dominar territórios na Ásia e na África, como nós veremos. Bem, seguindo aqui, no que basicamente se refere, né, esse imperialismo na Ásia e na África. Na segunda revolução industrial, com os melhoramentos, né, nos transportes, na comunicação a partir da energia elétrica e petróleo, como eu falei, foi possível ter toda uma estrutura, né, militar, inclusive, para se dominar territórios. Territórios esses que eram cheios de matéria-prima, né? Aqui, ó, África e Ásia, que serviriam para alimentar essas indústrias. Então, e essas indústrias produziriam, né, com novas tecnologias para revender para esses mercados consumidores, na África, na Ásia e também na América, né? Agora, vai permitir também que, com esses desenvolvimentos, também aumente o número de pessoas, porque
vai ter mais alimento sendo produzido. Então, o número, a expectativa de vida, né, vai aumentar. Porém, essas empresas, principalmente essas empresas que têm entrada nesses países, na África e na Ásia, elas acabam crescendo de tal forma que elas engolem outras empresas menores na Europa. É aí que vai ter origem o chamado capitalismo financeiro e os oligopólios, como nós vimos na aula passada sobre trusts, cartéis e holdings. Beleza? Então, seguindo. E aí, como que vai ser feita essa dominação? Como eu falei, nos anos 30, os britânicos vão tentar dominar ali de qualquer forma a Índia. E aí a forma que eles encontraram foi vender, né, o ópio, que é uma droga feita a partir de uma planta chamada papoula, é totalmente alucinógeno. E aí a estratégia foi essa, foi viciar a população chinesa. Deixar esses chineses, de certa forma, entorpecidos, né, pelo consumo de drogas, pelo consumo excessivo, inclusive, né, da droga, acabando que vai acabar gerando, né, então, ali uma certa desconfiança de governantes e de autoridades chinesas de que o governo britânico estava com essa estratégia para poder desestabilizar a sua população. Inclusive, até o próprio imperador da China, nessa época, é relatado que até ele mesmo fazia uso de ópio, né? Então, diante, né, na verdade, da descoberta e do reconhecimento dos ingleses de que estavam realmente interessados em vender o ópio como forma de entrar comercialmente na China, foi queimado 1 tonelada, na verdade, várias toneladas de ópio que tinha sido enviado da Inglaterra para a China. E aí, a consequência disso foi uma retaliação da Inglaterra, que declarou guerra, né, ao governo chinês, e esse conflito ficou conhecido então como a Guerra do Ópio, que pode ser dividido em duas partes, em dois períodos. De 1839 a 42, a Primeira Guerra do Ópio, e de 1856 a 1860, a Segunda Guerra do Ópio. Bem, com o fim dessa Guerra do Ópio, em 1860, né, que aí podemos dizer que ocorreu de fato o break-up, ou seja, a quebra da China, onde a China foi obrigada a se abrir, né, e abriu os portos, principalmente para a Inglaterra, os portos de Hong Kong, né, ou Taiwan, e Xangai. Bem, um outro evento, né, na China, em relação à China, vai ser a chamada Guerra dos Boxers. Isso porque uma espécie assim, de movimento, né, político formado por lutadores de boxe chinês, né, conhecido como a Sociedade Harmoniosa dos Punhos Justiceiros. Eles haviam percebido o quanto que o governo chinês estava totalmente entregue, né, aos interesses europeus, principalmente na figura do imperador da dinastia Manchu, né? Então, essa situação vai gerar uma revolta, né, desses boxers, né, desses lutadores de boxe, principalmente na capital, né, em Pequim, e esse processo vai levar a uma repressão muito forte, não só do governo chinês, né, mas também do governo britânico, porque esses boxers eles entraram principalmente em conflito contra os adeptos da religião cristã, vendo no cristianismo também uma forma de deturpação da cultura chinesa. Bem, avançando aqui no imperialismo na Ásia, vamos fechar agora e concluir o nosso estudo com o caso indiano. Os ingleses, os britânicos também dominaram a Índia, e vocês talvez estejam se perguntando, já que eu mostrei, né, vários territórios, por que só estou trabalhando os lados das invasões inglesas? Porque, de fato, os outros territórios eles foram basicamente funcionaram mais como entrepostos comerciais do que como territórios efetivamente colonizados. Quem efetivamente colonizou
foram os britânicos, né, na região da Oceania, excetuando a Nova Guiné, que foi colonizada pela Alemanha, tá? E os ingleses vão dominar basicamente toda aquela região ali, a Austrália, Nova Zelândia, né, e a Índia e a China, e vão dominar mesmo, colonizar mesmo, né? E aí, nesse processo mais agressivo, né, dos ingleses, eles vão também entrar em conflito, né, contra os hindus, primeiramente através dos soldados, né, indianos, chamados de cipaios. Esse conflito vai durar um bom tempo, né, e vai acabar sendo ali a porta de entrada dos britânicos na Índia, que vão vencer lá o exército britânico e vai obrigar a Rainha Vitória, né, aí a foto dela ao lado, a ser aclamada a imperatriz indiana. A partir desse momento, a Índia passa a ser território, colônia britânica, a partir do ano de 1877, oficialmente. Bem, pessoal, próxima aula vamos falar sobre imperialismo europeu na África, tá? Me acompanhem lá, hein? Beijo grande e tchau, tchau.